mesmo. A gente vai conversar agora com a Bruna Nogueira Brandão, né? Ela vai conversar agora com a gente um pouquinho sobre... ela é advogada tributarista e vai falar sobre o PL 593 de 2020, que isenta ICMS dos materiais de combate à prevenção à Covid. Bom dia, Bruna Nogueira. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece bastante a sua participação. Pois é, Bruna, a gente teve esse projeto de lei aqui recentemente aprovado, ele ainda segue para a sanção do senhor governador, mas é bom você nos ajudar, porque assim, eu achei um projeto importante porque trata da doação para a Justiça Eleitoral. E aqui, isentando as empresas do pagamento do ICMS de produtos e materiais para combate à Covid, né? Serão usados na eleição de 2020. Eu queria que você falasse da importância desse incentivo fiscal para as ações sociais da empresa, por favor. Bom, esses incentivos fiscais é muito importante, esses benefícios para a redução de carga tributária, principalmente aqui em São Paulo, que o valor é de 18% que é cobrado dessa cobrança de imposto intermunicipal de ICMS. E assim, esse incentivo é muito importante dentro desse cenário que a gente está vivendo, porque vai gerar mais emprego, gera fluxo de caixa, aumenta as contratações, vai ajudar a pagar aquelas dívidas que foram causadas, ajuda na venda dos produtos, da conscientização da população. Então, eu acho que essa lei que vai ser sancionada pelo governador é essencial, assim, principalmente dentro desse cenário nefasto que a gente está vivendo, né? Então, assim, passa a ser bem interessante, assim, eu acho que é um dos benefícios que o governo já vem fazendo, teve muitos outros que eu vou citar, provavelmente ao longo dessa conversa vai ter oportunidade de citar, mas só tem, assim, para ajudar as empresas, assim, só é muito bom. Pois as eleições é o maior evento da democracia e este ano, né, já foi até adiada as eleições e, claro, vai contar com a participação de toda a população, da gente, não é, Tayana? De todos, inclusive agora com este projeto, para que possa haver essas doações. Porque você imagina, é um contingente de pessoas muito grandes que precisam, todo mundo vai precisar de álcool gel, de máscara, né? Então, eu acho muito importante que esse projeto está dando seguimento. A Tayana tem uma pergunta. E eu queria saber, então, Bruna, como que as empresas vão conseguir, né, obter essa isenção? Como que vai ocorrer isso? Sim, geralmente com a sanção do governador, porque o ICMS é um imposto estadual, então quem tem poder de sancionar é o nosso governador. Então, assim, com o artigo 150, parágrafo 6º e artigo 151, parágrafo 2º, a linha 12G da Constituição Federal, fala que, assim, ao criar essa lei e ser sancionada pelo Poder Executivo responsável, que no caso é o governador, ela já pode entrar, já tem poder para essa isenção. Ou seja, as empresas precisam estar cadastradas no Cefaz, que é na Secretaria da Fazenda do Estado. Lá vai emitir a inscrição social e dentro dessa inscrição social é o meio de você emitir a notas fiscais. Então, assim, lá na nota fiscal, ao invés de você colocar lá no campo venda, colocar alguma nomenclatura, você vai colocar doações e onde tiver ICMS você vai colocar 0, ao invés de 18%, que é no caso daqui de São Paulo. E quando, no caso de Simples Nacional é o DAS e o lucro real é a guia própria estadual, GNRE, que a gente se fala aqui em São Paulo. E isso só para salientar o que ele falou agora anteriormente, é um benefício muito bom, justamente porque ontem já começou as campanhas, então esse tipo de doação de álcool em gel, de produtos para combate ao Covid, vai ajudar as pessoas a se prevenirem. Então é muito importante essa lei hoje, principalmente para a proliferação do vírus. Então, assim, passa a ser bem interessante para as empresas e para a população em si. Doutora Bruna Nogueira Brandão, advogada tributarista, explicando aqui para a gente sobre esse projeto de lei que isenta de ICMS as empresas que fizerem doações agora para a Justiça Eleitoral. São muitas coisas, eu tenho um pouquinho aqui, Tayana, mas olha só, são máscaras, frasco de álcool gel, tampa,
propilenoglicol, que é nomenclatura comum no Mercosul, enfim. Protetores faciais, que é muito importante, gatilho borrifador, então são muitas coisas. Caneta esferográfica, aliás, a Justiça Eleitoral tem dito para cada pessoa levar a sua caneta para evitar na hora de pegar outras canetas para assinar, já leva a canetinha de casa, é bem importante, né? Bom, mas pelo que você falou, doutora, parece que é simples essa questão de quando você vai fazer o lançamento, porque uma questão é a burocracia. Você, eu vou fazer uma doação. Mas se começa a ficar muito burocrático, a empresa não vai querer investir. Pelo que você está nos trazendo, não é tão burocrático, né? Você faz o cadastro lá na Cefaz, ou no caso da DAS, você preenche, só muda um campo de informação e está feita a doação. É assim? Sim, é exatamente isso. A burocracia é para você ser aceita a lei, né? Fazer essa alteração da lei, até porque o ICMS é uma lei complementar. Então, a burocracia é um pouco maior para ela poder ser sancionada, ser aceita. Mas, após ocorrer isso, a parte administrativa, que a gente chama, é um pouco mais tranquila, que fica naquela parte realmente mais de nota fiscal, porque já está pronta. Então, assim, é bem mais tranquilo assim. A parte complicada é essa parte do projeto de lei, como ela vai ser aceita, quais são os produtos, qualificação dos produtos, do NCM. Então, isso que é o mais chatinho, vamos dizer. Mas, após isso, a parte administrativa não, é bem mais tranquila. Agora, doutora Bruna, em âmbito municipal, estadual e federal, a gente sabe que surgiram outros projetos também, né, que incentivam aí, projetos do Executivo, que tratam desse incentivo fiscal para realmente motivar empresas a fazerem ações sociais, né? Essa rede de colaboração que acaba se formando entre governadores e empresas, tem algum impacto positivo? Como que você avalia isso? Sim, impacto positivo sempre tem, né? Porque o Brasil é um dos maiores pagadores de tributos no mundo, de alíquotas altas. Então, assim, você tendo esses benefícios, os estados entre eles podendo também ter esses benefícios por conta do interestadual, né? Do imposto interestadual que tem que pagar o ICMS do estadual, você tendo essa parceria, vai ajudar muito as empresas a gerar mais emprego, a diminuir as despesas que foram causadas pela pandemia, melhorar a qualidade dos produtos, aumentar a competitividade, aumentar a contratação, gerar fluxo de caixa, tem a conscientização das pessoas, da importância desses produtos do Covid. Então, assim, só traz benefícios para a empresa. A questão é que, assim, ao tirar o governo, a economia é uma balança. Então, assim, esses incentivos é muito bom, porém aqueles setores que não foram atingidos, aqueles setores que estão bem, acaba tendo um aumento de alíquota, porque é uma balança, da onde tira, alguém tem que ter uma consequência. Então, assim, o lado negativo é esse, porém, quem está dentro desse setor mais específico, que é de produtos combate ao Covid, como já foi falado, proteção, máscara, álcool em gel, vai ser muito importante, mas aquele setor que não foi atingido tem que ter um aumento, porque senão fica um desequilíbrio na economia. Mas, assim, isso é muito bom, principalmente até sair a vacina para a proliferação do vírus. Então, assim, eu acho que... E não é todo mundo que tem dinheiro, não tem condição de comprar hoje um álcool em gel. Então, assim, por conta dessa doação e a isenção do ICMS de 18%, principalmente, vai estimular mais as pessoas a tomarem mais cuidado, a tomar as medidas protetivas, né, prevenir-se mais. É basicamente isso. Agora, doutora, eu acho que a senhora leu o projeto, né? Projeto de autoria do senhor governador, né? Que trata aí da isenção do ICMS para empresas que fizerem doações para o combate ao Covid, né? Como máscara, álcool gel, enfim. A senhora está entendendo que são empresas que fabricam ou máscara, ou gel, ou qualquer empresa que faria essa doação? Então, é porque, assim, é uma cadeia, né, o ICMS. Então, assim, essa isenção é para quem está vendendo. Então, assim, a pessoa que vendeu, não é só a pessoa que produziu. Então, assim, a pessoa que produziu e revendeu e a pessoa que comprou vai vender novamente, tem isenção. Então, a isenção sempre vem na parte da pessoa que vai fazer a doação, no caso, entende? Uhum. Então, assim... é a empresa que vai fazer doação. Por que acontece?
o ICMS tem alguns benefícios. Então, assim, você ao invés de você ter que pagar ele, vai ser isentado. Porém, aquele benefício que você tem de recuperar aquele imposto que foi pago não vai existir. Então, assim, não pensa só na indústria em si, mas vamos pensar no todo de quem irá doar. Não na pessoa física, na parte de PJ, vamos pensar, na pessoa que tem uma habitualidade dentro da empresa. Então, é essa pessoa que vai conseguir fazer essa isenção. É a pessoa que, no caso, iria revender e hoje vai doar, vamos entender, essa empresa. E quando a gente fala de justiça eleitoral, a gente está falando assim que pode ser a justiça estadual ou tem que ser a justiça federal? Não, quando você trata, nesse caso, é estadual, é o Estado. O ICMS é um imposto estadual. Ou seja, esse dinheiro que ele ia arrecadar desses produtos que vão ter isenção iria para o Estado. Ou seja, esses impostos, esses valores, né, que iriam ser arrecadados, não pode ser falado em União, a gente tem que falar no Estado. No Estado de São Paulo. A gente tem que pensar quem é a competência desse imposto. Então, assim, esse imposto é estadual. Então, assim, agora, se fosse um imposto que fosse do âmbito federal, aí sim a gente pensa na União, a gente pensa no todo. Porém, nesse caso, o benefício é só para São Paulo. Por isso que é interessante os outros estados poderem ter esse benefício, porque tem muitas melhorias, mas esse benefício que vai ter é apenas para o estado de São Paulo. Agora, a doutora Bruna, a senhora tocou aí nessa questão importante, né, de outros estados e falando que o ICMS realmente é responsabilidade do estado. Agora, a senhora acredita também que podem surgir aí outras propostas, né, nos termos aí do projeto de lei 593 de 2020, que também tem um impacto aí nos outros estados brasileiros? Sem dúvida, eu acho que o país já vem fazendo vários benefícios para a redução, né, desses impostos para poder gerar mais empregos, pagar menos tributação. Então, assim, e principalmente a conscientização desse cenário que a gente está vivendo. Então, assim, sem dúvida, eu acho que vai haver outra proposta, sem dúvida. Agora que as campanhas começaram ontem, então, assim, a proliferação do vírus vai ser maior. Então, assim, vai ser muito importante o Estado, como o governo em si, se preocupar com esses benefícios, justamente porque agora vai ter muita aglomeração. Então, como a gente não tem nenhuma prevenção, não tem nenhuma vacina, quanto mais benefícios as empresas tiverem para poder beneficiar e usar desses produtos, vai ser melhor, porque essas medidas preventivas são essenciais, higienização, equipamento de proteção, até sair a vacina. Então, creio eu que, com certeza, vai sair, já tem alguns projetos, apenas, como eu falei anteriormente, precisa ser sancionado pelo Poder Executivo, que no caso o ICMS é o governador, para que você possa ter esse benefício. Então, assim, o projeto de lei tem que estar muito certinho para não ter alguns pontos vazios, para não gerar uma certa dúvida, mas sem dúvida eu acho que vai ter, porque se não tiver os cuidados agora, se não tiver essa conscientização da importância das medidas preventivas, vai vir uma segunda onda, com certeza, e provavelmente vão ter que parar as propagandas, as eleições, né? Vai ter que ser de forma digital, como estava sendo anteriormente. Então, assim, tem que ter mais leis, mais proteção, porque senão vai vir uma segunda onda aí forte. Então, assim, o impacto que tem para as empresas quando sofrem essas ondas é muito grande. Então, assim, eu acho que vai realmente haver esses benefícios em outro estado, no estado como um todo. Doutora, a gente já citou aqui que essa questão da eleição é o maior evento democrático do Brasil, um país que consegue fazer todo esse processo muito bem, mas nós estamos no ano atípico. E eu fico pensando, por exemplo, uma zona rural, uma cidade pequena, né? Então, eu queria que a senhora repetisse a questão da empresa que vai fazer essa doação. Como é que é esse processo de novo? Hoje é todo um sistema eletrônico, então, na hora que ela for fazer essa doação, ela vai clicar lá no sistema em doação e imposto ICMS zero, é isso, né? Sim, é na parte de... Quando você tem uma nota fiscal, você vai ter que formalizar ela, né? Então, assim, você tem a nota fiscal e você vai preencher ela com os dados.
Assim, a nota fiscal você só consegue emitir se você tiver uma inscrição estadual que é aceita pela Secretaria Estadual, né? Que é pelo Cefaz, Secretaria da Fazenda. Então, assim, você vai estar lá preenchendo. Aí vai ter o campo de natureza de origem. Essa origem é o quê? Vai ser o quê? Venda, devolução, compra, remessa? Aí vai ter lá tudo especificado. Aí você vai colocar doação. E aí, na nota fiscal, quando for emitir na parte que tem ICMS, por ter isenção, vai ser 0. Você vai colocar 0. Então, assim, é uma parte mais administrativa na hora da emissão da nota. Porém, como já é interligado o sistema junto com a Secretaria da Fazenda, automaticamente ela já entende que naquela nota que está vendendo foi uma doação, não foi uma venda. Muito bem, Entendeu? estamos conversando, entendi sim, conversando com a doutora Bruna Nogueira Brandão, ela é advogada tributarista, está colaborando aqui com o Jornal da Rede Alesp sobre este projeto de lei 593 de 2020, é de autoria do senhor governador, né, já aprovado aqui na Alesp e deve ser sancionado. Então, é já uma orientação para todas as empresas que quiserem fazer essas doações para a Justiça Eleitoral, né, nos termos de um convênio firmado em 2 de setembro e conforme a doutora explicou. E olha só, Thay, tem muita coisa que se pode doar. Máscara de proteção respiratória, álcool etílico em gel 70%, que as pessoas vão precisar, imagina, todos tocando na urna eletrônica o tempo todo, então as pessoas vão precisar se higienizar ao chegar e ao sair. Álcool extra neutro, álcool hidratado, álcool etílico, frasco de álcool PET, enfim, uma série de equipamentos que podem ser doados e, conforme a doutora explicou, é um processo simples, com pouca burocracia. Doutora, eu queria deixar a senhora à vontade, então, para as considerações finais. É complexo, ICMS a gente sabe que é complexo, então, se faltou alguma informação, por favor, fique à vontade e as suas considerações sobre esse projeto, por favor. Bom, muito obrigada pelo convite, novamente. As únicas considerações que eu tenho é que, assim, os impostos, a isenção é daquele imposto de 18% intermunicipal. Então, assim, a isenção é em cima desse imposto. Então, quando você estiver preenchendo a nota fiscal, é nessa parte desse imposto que você vai zerar. Ou quando for para fazer para outro estado, no caso, se for doar, mas acho que, no caso, a gente está pensando no estado de São Paulo, acaba fazendo vamos fazer uma balança, a gente acaba tendo que pagando apenas só a diferença para o outro estado daquela alíquota. Mas é isso, eu acho que quem puder das empresas doar vai ser muito importante, justamente para evitar a proliferação do vírus, evitar começar a ver que as pessoas têm que ter mais cuidado, ajudar nas medidas preventivas, principalmente agora que vai haver aglomerações, né? Então, é basicamente isso. Eu achei que essa lei é de grande incentivo, eu acho que deve servir de exemplo para outros estados e para outras leis que poderão vir e pensar na conscientização da população em si, porque é um vírus que ainda a gente não sabe como se cuidar dele. Então, até sair a vacina, eu acho que vai ser super interessante. Mas é isso aí, muito obrigada e fico aberta para outros convites. Obrigada, doutora Bruna Nogueira Brandão, advogada tributarista, conversou aí com a gente sobre o projeto de lei 593 de 2020, que fala um pouquinho de ICMS. Muito obrigada pela sua participação.